Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Tô aqui desesperada porque eu ia fazer a live lá no YouTube, mas eu não sei o que aconteceu com o meu YouTube, deu um probleminha aqui. Eu vou tentar convidar as pessoas aqui pelo, pelo meu Instagram. Eu não consigo convidar. Gente, vão entrando aí que meu YouTube deu ruim. Eu tô desesperada aqui porque eu não consigo avisar todo mundo agora. Deixa eu ver se no Telegram eu consigo avisar aqui. Eu vou esperando o pessoal ir entrando aí. Boa noite. Todo mundo que estiver entrando. Deixa eu avisar aqui que. Deixa eu ver se eu consigo encaminhar a live. Mas não vou deixar de fazer, vou fazer aqui mesmo. Boa noite, Renata. Vamos entrando aí. Já vou iniciar, eu tô só mandando mensagem no Telegram pro pessoal vir pra cá. Tá todo mundo mandando mensagem. Deixa eu já encaminhar aqui pro pessoal. Quem puder ir encaminhando aí, agradeço, porque aí já me ajuda aqui que... Deixa eu ver se eu consigo pegar o link da live. E a gente já começa em 2, 3 minutos. Deixa só o pessoal ir entrando aqui, que eu tô tentando avisar o pessoal dos grupos. Que tá todo mundo lá me esperando. No YouTube, meu Deus, eu não sei o que aconteceu com esse YouTube. Esse YouTube, ele é malvado comigo. Alguém mais tá com chuva aí fora da cidade? Eu tô em Ribeirão Pires, né, São Paulo. Então, tá uma chuva aqui e também o pessoal do Santo André tá dizendo que não consegue entrar porque tá com muita chuva lá, estão sem internet. Gente, então vamos lá, né? Vamos lá. Eu tava esperando um monte de gente, tá todo mundo lá no YouTube. O pior é que eu não consigo avisar no YouTube. Tô aqui desesperada, mas não há o que fazer. Não tenho nem como avisar o pessoal lá. Bom, enfim, vamos começar por aqui mesmo, né? Quem for entrando aí, eu coloquei nos grupos lá. Quem for entrando vai ficar por aqui. Eu não consigo nem avisar no WhatsApp. Mas vamos lá, vamos começar então com a nossa jornada. Depois o que eu faço, essa live aqui, eu salvo ela e aí eu disponibilizo lá no YouTube, né? Eu acho que fica mais fácil. Aí o pessoal lá vai ter acesso ao primeiro dia e amanhã o dia inteiro, nem que eu tenho que ficar o dia inteiro nesse negócio, mas vai sair esse stream lá no YouTube. Da outra vez que eu fiz do emagrecimento pelo YouTube, eu lembro que eu tive um problema. Oi, amor, e conseguiu entrar, Ana? Oi, Dela, oi, Ana, oi, meninas. Que bom que vocês estão aqui. Eu tô desesperada porque meu YouTube não entra. É chuva, é tudo hoje. E eu testei mais cedo e deu pau. Ah, tudo bem, vamos lá, vamos esperar o povo entrar. Tô avisando nos grupos, quem puder ir mandando aí, coloca no WhatsApp, sei lá, manda pro pessoal aí no grupo lá do relacionamento, do emagrecimento. Coloquem lá que eu tô que eu tô no Instagram. E aí eu vou deixar gravada lá no YouTube. Aí o pessoal, né? Então vamos lá, vamos começar, né? Porque não adianta eu ficar aqui desesperada. Quem tiver aqui, o que está certo sobre isso, como pode melhorar, né? Quem tá aqui vai receber o presente ao vivo, né? Porque já vai estar aqui na primeira. No primeiro impacto aqui dos atendimentos. Oi, Renata, boa noite. Então vamos lá, né? Vamos lá. Hoje, qual que é a intenção, né? É falar sobre
a jornada, que eu vou fazer esses 5 dias de desativação emocional. Então, para quem não conhece a técnica, para quem não conhece a ferramenta, né? A gente vai estar trabalhando com o DAN. O que é o DAN? É a desativação emocional. Então, nós chamamos de desativação e ativação emocional, que é feita através do biomagnetismo com um ímã. Então, essa técnica é uma técnica pautada no livro do Dr. Nelson Bradley, né? Ele é um médico que começou a pesquisar e ele que começou a fazer essas desativações. E ele começou a perceber que essas desativações liberava muito. Eu coloquei lá eu coloquei lá no Telegram que eu tô aqui. Eu não posso ficar falando esse nome também. Deixa eu colocar aqui, pessoal, e me seguir lá, porque tem gente que não me segue. Peraí, gente, já continuo, peraí. Gente, quem tá aí, ó, as meninas, Ana, Adela, quem tiver aí. Oi, Helena, boa noite. Quem tiver aí, faz um favor, põe lá no grupo do Telegram, se vocês conseguirem copiar o meu perfil e colocar lá pro pessoal seguir, e avisa, fala, ó, a Sani tá lá no Instagram, que eu coloquei aqui que eu tive um problema no YouTube, o YouTube abençoado. Eu falando no nome das redes vizinhas, não posso ficar falando que daqui a pouco o Instagram me derruba. Mas vamos lá. Então, vamos falar da nossa desativação emocional. Então, a jornada é para fazer essa liberação emocional com o DAN, né? Que é a nossa desativação emocional. Então, o Dr. Nelson Bradley lá, ele iniciou com essa técnica. Então, o que ele fazia? Ele começou a perceber que as emoções, ele é um quiroprata, então ele tratava a pessoa, alinhava a pessoa e depois a pessoa voltava com a mesma dor. Então ele começou a perceber, ele começou a estudar e fazer alguns testes e ele percebeu que quando ele fazia a liberação da emoção, ele, né, fazia todo um rastreio para ver qual que era a emoção que estava na pessoa ali, que estava atrapalhando a pessoa. Muitas vezes a pessoa deixava de ter aquela dor, né? Então é como se nós, porque assim, o nosso corpo, né, o nosso corpo, ele é como se fosse um HD. Então, ele vai registrando as informações, né? É um computador, ele vai registrando as informações. Só que em dado momento, o que acontece? Quando a gente tem um copo muito cheio, quanto mais água a gente colocar, vai chegar um momento que ele transborda, né? O nosso corpo é da mesma forma. A gente vai colocando as emoções, e aí o que acontece? Chega um momento que o corpo vai bugar, ele vai falar, não, pera lá, vou estourar esse negócio aqui, porque eu não tenho mais aonde armazenar tanta informação, que são as nossas emoções. E essas emoções, o que acontece? Ela fica no nosso campo, ela fica no nosso corpo, ela pode trazer dores, patologias, né? Coisas que a gente não quer para o nosso corpo. Então, é como se ela gerasse, essas emoções são as que geram o maior tipo de doenças, dores, patologias. Então, são emoções muitas vezes enraizadas e outras vezes não. Outras vezes estão só na superfície. Então, quando a gente faz uma sessão de DAN, de desativação, liberação emocional, a gente consegue começar a liberar essa emoção, começa a liberar o campo, e aí o fluxo energético da pessoa melhora, a mente clareia, as dores vão sumindo, né? Então, o que acontece? Essa desativação, ela é muito importante para que você não fique sobrecarregado, né? Com muito excesso no seu corpo. Porque o que acontece? O nosso corpo, as nossas células, elas armazenam essas emoções. E aí, quando essas emoções estão ali armazenadas, elas vão gerando algum tipo de patologia. Então, quanto mais liberações nós fizermos, mais leve vocês vão ficando. Ah, Sani, nunca mais então eu vou colocar no meu corpo emoção depois que eu fizer a desativação? Vai!
Todo dia a gente vai receber algum tipo de informação e talvez essas emoções fiquem gravadas na gente, né? Fiquem ali presas. Mas quando você começa a desativar, você vai tirando aquilo que tá velho, porque nós somos seres humanos, é o dia inteiro a gente lidando com outras pessoas, com relacionamentos. E hoje eu vou falar, o tema é relacionamento. Eu só tô fazendo uma explanação aí, esperando o pessoal ir chegando aí, que era pra estar lá no YouTube, né? Mas não estamos, mas eu vou fazer por aqui mesmo. Então, só tô explanando para vocês entenderem essa questão das emoções, tá? Então, quando a gente faz, quando a gente tem esse excesso, isso começa a fazer mal pro corpo, né? E aí, como somos seres que vamos estar sempre ali em contato com outras pessoas, no dia a dia, filho, casa, então a gente tem um monte de emoção. E com certeza isso em algum momento também vai ficar no nosso campo. Mas quando a gente vai fazendo as liberações, a gente começa a ficar mais consciente. Então, dada a emoção, quando você percebe, você já desativou, quando você percebe de novo essa emoção, às vezes você já tá tão consciente que você, opa, pera lá, não posso travar isso em mim, né? Porque o que que acontece? Quando você trava essa emoção em você, é aonde as patologias começam a acontecer. Qual que é o foco da desativação? É a dor? Não. O foco da desativação é a emoção. Então, eu vou fazer um rastreio e eu vou buscar lá qual é a emoção que está presa no seu campo. Pode ser no seu corpo físico, pode ser no corpo mental, espiritual, astral, emocional, no coração, pode ser em algum órgão. Então, depende, né, de como foi, qual foi o impacto dessa emoção na sua vida, né? E isso a gente traz desde a vida intrauterina. Porque quando nós estamos sendo concebidos, nós passamos por muitas emoções que estão sendo sentidas por quem? Pela nossa mãe, pelo nosso pai. Então é aí que começa a questão das emoções herdadas, né? Então, herdadas de pai, herdadas de mãe, que são a nossa ancestralidade. E aí, quando eu trago algo herdado, eu começo como se eu repetisse os padrões, dos meus antepassados, dos meus pais, dos meus avós. E aí vocês podem perceber, tem famílias que sempre repetem o mesmo padrão. Vamos supor, vou colocar um exemplo aqui. Uma adolescente que engravidou aos 16 anos. Sei lá, numa primeira geração. Se vocês perceberem aí a mãe, né? Ela era a mãe. Aí, beleza. A filha nasceu. Essa filha também vai engravidar e vai ser mãe solo. Aí a filha da filha, a filha. E aí começa todo um processo. Por quê? Porque não foi quebrado esse processo de liberação, né? Então ela traz essa herança e aí a pessoa não quer aquilo pra ela. Muitas vezes ela fala, eu atendo às vezes pessoas que falam assim, nossa, mas eu não queria, eu sempre falei que eu nunca ia fazer o que minha mãe fez, eu não ia seguir os mesmos passos, só que assim, é inerente, é como se fosse uma coisa que acontece que a pessoa não sabe nem como que aconteceu, né? E aí quando a gente faz a desativação, a gente libera. Então, é como se eu estivesse liberando esse HD. Então, assim, nosso corpo é o HD do computador. Você vai colocando aplicativos lá no HD do computador, vai colocando informação, documentos. O nosso corpo, a gente vai colocando o quê? As emoções, né? E aí, quando a gente vai colocando essas emoções, ela vai, em algum momento, vai estourar alguma coisa. Por isso que tem muitas pessoas com ansiedade, tem muitas pessoas com depressão, né? Tem muitas pessoas com síndrome do pânico, porque a pessoa às vezes fala assim, nossa, em consultório, né, com acupuntura, às vezes eu faço atendimento ou com biomagnetismo presencial, o pessoal fala assim, nossa, eu sempre fui uma pessoa tão centrada, tão normal, e de repente comecei a ter crise de pânico, do nada, não tinha um motivo, mas teve o quê? Um gatilho. Quando tem esse gatilho, é porque a pessoa já tá com a caixinha cheia. Então, nós precisamos o quê? Nós precisamos desativar essa caixinha dela, liberar essas emoções. Para quê? Para que o corpo fique mais leve,
para que ela não fique com tantas coisas enraizadas. E é como eu falei para vocês, isso pode estar vindo desde a da vida intrauterina, quando a gente ainda estava lá dentro do útero da mãe sendo gestado. Se a mãe, de repente, não queria gravidez, de repente ela achou que não era o momento, não era nem que não queria, mas de repente falou, nossa, agora eu ia, sei lá, ia começar a estudar, eu ia comprar carro, eu ia comprar casa, e agora eu engravidei, e agora, entende? Então, são processos que a gente passa e muitas vezes a gente nem sabe. Só que parece que não vai fazer mal, mas só que isso começa a atrapalhar a nossa vida, né? E aí, o que que acontece? É o que eu falei pra vocês. Quando eu vou fazer a desativação, eu não vou no foco da dor. A pessoa chega pra mim, às vezes, e fala assim: ah, olha, eu vim aqui porque eu tenho uma dor assim, assim, assim. Eu prefiro que a pessoa nem fale. Porque quando eu faço a desativação, já vai no foco do que a pessoa precisa liberar primeiro. Porque às vezes você acha assim, ah, eu tenho uma dor no ombro e é meu ombro que dói. Tá, mas às vezes você tem uma, sei lá, você tem uma emoção que pode estar até no meridiano, né? Que pega o ombro, que é o do intestino grosso. Mas intestino grosso, intestino delgado que a gente pega. Mas assim, às vezes não provém de lá, às vezes tá vindo de outro lugar, né? Então, às vezes é uma emoção que tá alojada no joelho e vai liberar essa dor no ombro. Então, a gente nunca sabe aonde que está a dor. Por isso que o foco, eu liberei lá uma emoção de, sei lá, frustração, culpa. Liberei a emoção de culpa que pega pulmão. Aí essa pessoa tinha dor lá no ombro. Sumiu a dor dela. Entende? Então, eu desativei de uma área e o foco não era aquele ombro, era outra coisa e acabou melhorando o ombro. Então, e aí isso também pega muito na questão dos relacionamentos, né? Porque às vezes a gente fica tendo padrões repetitivos de relacionamentos. Porque assim, quando eu saio de uma relação, vou falar de relacionamento afetivo, mas isso não é só relacionamento afetivo, porque assim, ó, a família, o que eu tava falando no início, a família, né? No estudo da sociologia, a família, ela é a primeira instituição responsável pela nossa inserção, pela nossa socialização, né? Pela inserção no meio externo. Então, pela nossa socialização, tá? Então, o que que acontece? Quando eu tô no meio familiar, muitas coisas acontecem. Então, podem acontecer coisas desde lá da vida intrauterina, como eu falei pra vocês, até os dias de hoje. E aí, quando eu tenho essas emoções muito, muito presas, né? Quando eu tenho essas emoções muito presas aí, eu começo a trazer os problemas de relacionamento. Relacionamento com os pais, relacionamento com os irmãos, relacionamentos afetivos, né? Então pensa assim, vamos falar de relacionamento afetivo, que é o que todo mundo tem aí um desafio. Quem não tem, levante a mão. Então assim, ó, pensa, você tem um relacionamento afetivo, aí você terminou o relacionamento por alguma questão tal, vai passar para um outro relacionamento. Quando você passa pelo outro, você vai para o outro relacionamento, se você não liberar as emoções que ficaram ali, por isso que tem muita gente que fala que é frustrado, tem muita gente que é infeliz, tem muita gente que fala assim, eu tenho o dedo podre, eu não encontro ninguém de valor, eu não... Mas não é isso. Porque muitas vezes você tá ainda com aquelas mágoas, você tem ressentimento, você tem raiva, você tem ira. Vamos supor que tenha sido uma traição, por isso que você se separou. Você tem raiva da pessoa, você vai ficar frustrado, você vai ficar com a sua autoestima lá embaixo, porque por que a pessoa fez isso comigo? Aí você fica na culpa, de repente, falando, será que a culpa era minha? Será que eu que fiz? Será... Entende? E aí vai gerando todo um ciclo de emoções. E aí você vai querer ir para outro relacionamento. Aí você vai para o outro relacionamento cheio de marcas, cheio de dores, cheio de emoções. E aí não vai fluir o outro relacionamento. Porque qualquer coisa que essa nova pessoa fizer vai te remeter ao antigo. Então, se a gente não faz... eu já dei até esse exemplo numa live. Se você faz uma festa, convida um monte de pessoa, a casa tá uma bagunça depois do final da festa. Tem
doce, brigadeiro, comida para tudo quanto é lugar. Se você não limpar a casa, daqui 2 dias, se você quiser dar uma festa, como que você vai dar uma festa com tudo sujo? Os relacionamentos é a mesma coisa, principalmente relacionamento afetivo. Então, nós temos o hábito de passar de um relacionamento para o outro sem curar aquilo que é necessário curar ali no relacionamento anterior. E aí, quando eu faço essa liberação emocional, eu estou liberando, eu estou limpando. E muitas vezes não é nem do relacionamento passado. Vem lá dos nossos pais, quando são essas heranças herdadas, essas emoções herdadas. A gente chama de heranças, né, ancestrais. Então, a nossa mãe às vezes passou por alguma coisa, os nossos avós, nossos bisavós, a gente não sabe o que foi, né? Porque, infelizmente, nós temos muitos segredos de família. Eu duvido aí se tem alguém aí que sabe todos os segredos de família. Não sabe, as pessoas escondem, os nossos pais escondem. Então, vamos supor que há 50 anos atrás, uns 50 anos atrás, vai. De repente, a minha avó casou grávida. Isso era a morte, isso era o fim dos tempos. Então, aí pior, se teve um aborto, ninguém fala. Aí, quando a gente vai trabalhar constelação familiar, a pessoa fala assim: você é a primeira, segunda, terceira ou quarta filha? Sei lá. Eu acho que eu sou a terceira, do meio, a segunda, sei lá. Aí aparece, fala: não, tem mais alguém. E aí você não sabe. Aí você vai lá e pergunta pra mãe: mãe, você já teve algum aborto? Aí a mãe: não, nunca. Aí você fuça mais um pouquinho, mais um pouquinho, você sabe que teve um aborto, teve alguma coisa ali escondida, às vezes uma criança que foi concebida, mas foi doada, foi para adoção, né? Foi entregue em algum abrigo. Isso acontece muito. E aí a gente não sabe, né, dessas questões. Mulheres que muitas vezes engravidam um cara, nem imagina que engravidou. E aí esses segredos de família, eles acabam atrapalhando a nossa vida, porque aí você não consegue desativar. Então, também criança especial, verdade. Então, o que acontece? Quando a gente faz essa desativação, a gente está liberando o nosso campo, independente se você saiba dos segredos de família ou não. Então, a gente não precisa saber, você só precisa se liberar, né? Você só precisa se liberar dessas emoções, para não ficar atrapalhando o seu campo, né? Atrapalhando a sua vida lá. Então, o que acontece? Eu fiz aqui umas anotações aqui para tentar seguir. O nosso corpo, né? As nossas emoções, elas são mais ou menos 80% delas ficam registradas no nosso corpo. No nosso corpo, no nosso emocional, no nosso mental. Então, mais ou menos 80%. Então, imagina quanto. Às vezes passa, você tem alguma emoção, mas passou, você não travou aquilo no seu campo. Então, fica mais fácil de estar liberando. Mas quando você traz, 80% de emoção é muita coisa. Então, imagina, você tem uma briga com uma pessoa, você tem lá uma discussão, aí você ficou na raiva, ficou na ira, e isso ficou gravado no seu campo. Aí vai pra onde? Vai lá para aquele seu HD que eu falei, né? Então fica lá no HD, aí vai chegar uma hora que o HD vai estourar. Ou a pessoa surta, ou a pessoa, sei lá, tem crise de pânico, ou a pessoa... E às vezes começa a até ocasionar pequenos acidentes. Sabe aquelas pessoas que vivem se machucando? Dá um tropeção e bate o dedinho no sofá, quebrou o dedo. A pessoa tropeça, cai, quebra o braço. São pequenos acidentes. É como se o corpo estivesse falando aqui, ó, eu vou precisar liberar um pouco através desses pequenos acidentes, eu vou precisar liberar alguma coisa aí, porque tá muito estagnado. E quando a gente começa a fazer a liberação, a gente vai liberando de uma forma que vai soltando tudo isso. Então pode ser que você tenha emoção, que de repente você tem uma dor lá no joelho que nunca sara. Primeiro eu falo, faz a ferramenta a quem pertence isso. Não passou? Vamos fazer uma desativação. Porque às vezes essa desativação, ela já vai liberar o seu campo, e aí você não vai ter mais a dor no joelho,
Então, é algo que vai limpando e vai trazendo consciência para o seu corpo. E aí você começa a ficar mais consciente das suas emoções. E quando você tem algum rompante, você tem alguma briga, aí você já para e fala: opa, pera lá, não posso agir de tal forma porque de repente meu emocional vai ficar abalado. Então, são formas, para você ficar consciente, né? E as liberações, elas trazem essa, sabe, essa clareza, ela traz essa liberação também mental. Então você vai tendo mais consciência do seu corpo, você vai tendo mais consciência dos seus relacionamentos. E relacionamento não tem jeito, a gente inicia o relacionamento com a família, que é o nosso primeiro contato lá. Depois vai para onde? Para a escola, com os amigos, igrejas, e assim a gente vai nas relações. Depois a gente vai, né, para o trabalho e social, e aí vai tendo vários tipos de relacionamento durante a vida. Só que assim, se vocês se mantiverem com essas emoções aí, né, se mantiverem nas emoções, acaba machucando o corpo, né? No grupo de relacionamento que eu tô fazendo lá, a gente tá tratando todas essas questões lá, só que lá eu falo um pouco do relacionamento afetivo, um pouco do relacionamento de pais, né? Não tentar ser pai e mãe dos seus pais, né? Porque senão você sai fora do seu sistema. Você tem que ser o filho. Pai e mãe é pai e mãe, né? Então, são todas essas emoções aí que elas vão ficando enraizadas no nosso campo, tá? E hoje, também isso causa, né? Acaba causando aí emoções, ó, eu marquei aqui, memórias de dor, de escassez, de vícios, porque às vezes você tem isso herdado. Pode ser que tenha tido abuso na família, pode ter tido pessoas alcoólatras, vício em jogo, tudo isso vai ficando no nosso campo e às vezes vem herdado. Às vezes a pessoa começa a se interessar por algum tipo de vício que não tinham. Até hoje em dia, mas tem muito vício de internet, né? Vícios de telefone, de aplicativos. A pessoa fica muito tempo naquilo e acaba se viciando, né? Então essas coisas também vêm com essas emoções. Então, quando você começa a liberar tudo isso, você começa a perceber que a pessoa começa a mudar. Então, se a pessoa tem algum tipo de vício, quando começa a liberar, você percebe que a pessoa começa a mudar, começa a largar. Por quê? Porque isso não era dela. Ela tá trazendo isso no campo dela, o emocional lá herdado de pai. De repente, o pai era viciado em alguma coisa e a pessoa já vem com essa carga emocional, né? Já não basta as nossas, né, cargas que a gente vai adquirindo, a gente traz isso dos nossos ancestrais. Aí eu digo sempre, herança eu só quero de dinheiro, não quero nenhuma herança aí essas heranças aí de emoções, tô fora. Tô passando a vez, né? Quem quiser pegar as minhas, que eu tô fora dessas emoções. E aí o que acontece? Quando a gente começa a liberar, você vai percebendo que são emoções, muitas vezes, quando a gente faz a liberação, vai saindo das camadas. Então, primeiro da camada superficial, e a cada sessão que você for fazendo, você vai percebendo que isso vai se aprofundando. E muitas vezes chega lá na raiz do que você precisa tratar, tá? Então, quando a gente faz a desativação, a gente nunca sabe o que vai liberar, tá? A gente só sabe que tem coisas para liberar aí. Então, a gente pede para que o corpo seja sutil, né? Para que o corpo libere isso com total facilidade, né? Com total leveza aí, para vocês não sentirem nada demais no corpo, tá? Então, hoje, como o tema é relacionamento, eu vou fazer o atendimento para o relacionamento, tá? Então, existem duas formas de eu fazer esse rastreio. Eu posso fazer com a tabela de emoções que eu tenho, que é o que eu falei lá do Dr. Nelson Bradley, né? Que são as emoções. Então, eu tenho as emoções aqui, ó. Todas as emoções eu faço rastreio com o pêndulo, que o pêndulo ele vai me dar uma resposta do corpo de vocês, né? E como que funciona esse atendimento à distância? Eu não entendo. Então, vamos lá. Atendimento à distância, quando você, só de estar conectado comigo aqui, nós já estamos no campo, porque nós temos um campo energético e um campo eletromagnético. Então, quando eu tô
conectado com vocês e vocês conectados comigo, vocês recebem como se nós estivéssemos ao vivo, juntinhos um com os outros. Só que você tem que estar à disposição de receber, né? Então, o que que eu falo sempre? Para baixar as barreiras e receber. Porque assim, ó, lá nos grupos, tanto de emagrecimento, lá de procrastinação, no grupo de negócios, agora no grupo de relacionamento, eu percebo que quanto mais abertas as pessoas estão, mais elas percebem mudanças, né? Então, quando você vai para um grupo de atendimentos desse, lá são 21 dias de atendimento, é bastante dias, né? Então, você tem todos os dias, você tem o tratamento. Então, é como se você estivesse fazendo 21 sessões comigo. Quando é grupo, normalmente o grupo que fica junto é o grupo que precisa liberar as mesmas emoções, tá? Então, eu sempre falo isso, que o grupo é uma egrégora. Então, quando eles estão juntos ali, todo mundo no mesmo grupo, é porque são as pessoas que estão na mesma egrégora, que têm os mesmos desafios, os mesmos tipos de emoções a serem liberadas. Às vezes, uma emoção pode ser sua, como não, tá? Então, isso aí é tranquilo. E aí eu faço a desativação. Quando eu faço a desativação, você estando aberto, você vai receber no seu campo e você vai perceber uma leveza. Pode ser que você perceba bocejo, eu bocejo bastante, fico lacrimejando. Só de falar já começa a me dar vontade de bocejar. Eu bocejo bastante, tem gente que começa a ter gases, flatulências, dor de cabeça, enjoo, às vezes dá dor de barriga. Tem gente que sente sono, tem gente que não sente nada. Então, não é porque eu não senti nada que eu não tô recebendo. É que o seu corpo está sendo sutil. Por isso que eu falo, sempre peça pro corpo ser sutil. Porque quando a gente faz as desativações, a gente está fazendo com que as moléculas façam uma reorganização, né, dessas moléculas aí. Então, é importante que a gente... que ele seja bem sutil, tá? Então, vamos lá. E aí, eu posso fazer tanto na tabela quanto no baralho, tá? Eu gosto de fazer no baralho porque ele sai a área da vida, que é para desativar, e aí vem toda a explicação, né? E aí eu consigo explanar em cima dessa explicação que vem já na carta. Porque ele não é um baralho, não é um tarô, não é nada disso, não. São só cartas que foram feitas para facilitar essa tabela. Em vez de eu usar a tabela, eu vou usar a carta. Então, acaba dando no mesmo, tá? E aí sai as áreas que precisam ser desativadas aqui. Eu vou fazer a desativação geral e depois, se alguém quiser ser atendido, receber aí uma desativação, eu vou chamar uma pessoa, tá? Tá vindo o número de 3 aqui, eu vou tirar 3 áreas da vida, tá? Pra estar desativando. Ó, a primeira área que saiu, quem adivinhar ganha um doce. Alguém chuta aí qual foi a área que saiu? Saiu a área de relacionamentos. Aí esse de relacionamentos, ele não especificamente relacionamento afetivo, tá? Qualquer tipo de relacionamento. A segunda área que saiu pra gente desativar é saúde mental. E depois saiu pets. Quando sai pet, o que que eu falo para as pessoas? Nós temos pets, né? E os pets, eles são seres emocionais. E por estar perto da gente o tempo todo, eles acabam pegando as nossas emoções. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente sente também, às vezes até briga dentro do lar, né, dentro da casa. O pet acaba pegando. E às vezes o pet pega até a doença do dono por amor, porque eles são muito amorosos. Então o pet acaba pegando essas doenças aí que às vezes a gente tem. Pode ver, tem pessoas que têm cachorrinho, a pessoa tem problema cardíaco, o cachorrinho também tem problema cardíaco, toma até o mesmo remédio. Eu já vi isso. Não foi só uma vez, não. Então o que que acontece? Às vezes os pets por amor puxam aquela doença, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque
dependendo do bichinho que você tiver aí, ele puxa tudo pra ele, tá? E aí ele fica doente e vocês ficam, né? Não vou falar super bem, mas fica no campo. Então a gente vai estar liberando o pet hoje. Agora eu vou ver quantas emoções vão sair para relacionamento, tá? Ó, 4 emoções para relacionamento. Olha só. Eu vou pôr o óculos, vai ficar com a luz no óculos, mas é porque senão eu não enxergo as letras aqui, tá? Então, ó, saiu primeiro saudade, que pega glândulas ou órgãos sexuais. O que é saudade? Forte desejo, anseio, querer algo que não tem, sentir falta de algo ou alguém. Depois, e a saudade ela pode ser tanto por um término de um relacionamento, tanto por algo do passado, como por um luto, né? Porque às vezes você tem o luto, e aí você sente saudade da pessoa. Teimosia, ser difícil, inflexível, intransigente, pegando pulmão e coração. Eu acho que nos relacionamentos não tem muita teimosia, não, né? Somente pai e filho, irmão, né? Nossa, é um terror, né? Irmão, principalmente. Aí vem fracasso, ausência de sucesso na realização de algo esperado ou previsto. E, por fim, indecisão, incapacidade de tomar uma decisão indo e voltando entre uma opção e outra. Então, para os relacionamentos, quando a gente fala dessas emoções, casa bem, né? A indecisão, o fracasso, a saudade. E o fracasso, ele pode vir até, às vezes, dos próprios pais, né? Pensando, falando, nossa, eu fracassei na criação do meu filho, eu não fiz tudo que ele, não dei tudo que ele poderia ter, e aí vem essa sensação de fracasso. Teimosia, muitas vezes os pais são teimosos, os filhos são teimosos, os cônjuges são teimosos, né? Quem nunca? E essas saudades aí, que às vezes são saudades de momentos que vocês tiveram com algum ente querido, seja de relacionamento afetivo ou familiar mesmo, e essa indecisão, que fica sempre aquela coisa de nunca saber o que fazer, qual rumo tomar, né? Então vamos liberar tudo isso agora do corpo de vocês. Primeiro eu vou fazer relacionamento, depois eu faço saúde mental e pet. Saúde mental pega toda essa questão que eu tava falando, desse acúmulo de emoções que ficam no nosso campo, e aí começa a afetar a nossa mente. Aí começa a perder memória, começa a ter um monte de coisas aí no corpo que a gente nem sabe, tá? Então hoje vamos fazer essa desativação dos relacionamentos. E aí o que acontece? Se nos seus relacionamentos, seja afetivo, seja familiar, seja de trabalho, você tem se identificou com essas emoções de saudade, às vezes você teve um trabalho há alguns anos atrás que você, sei lá, você nunca esquece. E isso impede que você tenha um novo trabalho agora, melhor daquele que você tinha, porque você fica lá na saudade, você tá lá no passado. E aí a vida não flui. Entende? Então, pode ser de amigos que se foram, porque às vezes, eu falo que às vezes as pessoas se afastam da gente, mas não é. É porque a vida acaba tomando outros rumos, e aí a gente, né, se afasta, e às vezes você nem tá na vibe, não tá mais na energia daquela pessoa, então é até melhor que a pessoa se vá mesmo, né? Vá para outro canto aí, né? Então, não tem como a gente prever isso. Então, e teimosia, fracasso. Então, vamos liberar tudo isso agora, que essas emoções pegam fígado, vesícula, pulmão, coração, baço, estômago, glândulas e órgãos sexuais, ok? Então, a gente pode estar liberando. Se vocês se identificaram com alguma dessas emoções, procura liberar sem nenhum julgamento, sem nada. E eu vou dar uma técnica para vocês diferente. Eu vou fazer com o meu imã, que eu tenho um imã, por isso que eu passo o meu imã aqui no vaso governador. Mas vocês que estão sem o imã, eu vou dar um comando para vocês fazerem. O que vocês vão fazer? Vocês vão imaginar um grande imã que ele vai pegar desde o topo da cabeça, toda a parte das costas até o cóccix. E esse imã na mais alta vibração, como se ele estivesse muito forte puxando vocês para trás. Você vai até sentir como se o seu corpo estivesse se entrega, tá? Pro atendimento. Então, você vai sentir isso. E quando eu falar das emoções que a gente vai liberar, eu gostaria que vocês imaginassem que cada emoção ela vai saindo do seu corpo, independente de onde venha. Usa a sua mente, esvazia a sua mente
e usa a sua intuição. Então você vai perceber essas fagulhas saindo do seu corpo, dessas emoções, de todos os tipos de relacionamento. Pode ser que venham os relacionamentos que precisam ser liberados agora na sua mente, porque isso acontece, tá? Ou não. Se não vier também, tá tudo bem, tá? Então eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, fazer umas respirações profundas. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Conecta com o corpo da planta do pé até o topo da cabeça. Perceba onde você está. Se tiver alguma interferência externa, procura não ficar olhando. Fica de olho fechado para não ter essa interferência. Baixe as barreiras, baixando todas as expectativas, julgamento, rejeição, separação, todos os pontos de vista em relação ao atendimento, ao que vai ser, ao que não vai. Então, baixe todas essas barreiras aí e aceite o atendimento, que eu garanto que ele vai ser contribuição na sua vida. Então, agora vocês vão imaginar esse imã do topo da cabeça até o cóccix e a gente vai liberar todas as emoções. Então, liberando e desativando toda emoção de saudade, teimosia, fracasso, indecisão, aprisionado nos corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico, de todos os relacionamentos, de todos os participantes, de quem está assistindo agora e quem está assistindo depois, liberando e desativando, inspira e solta, e vai percebendo o seu corpo, como vai ficando a cada desativação. Novamente, vocês vão percebendo essas fagulhas saindo do seu corpo, independente de qual parte do corpo seja. Liberando e desativando toda emoção de saudade, teimosia, fracasso, indecisão. Aprisionado nos corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico, em todos os registros de todos os participantes. Liberando de todos os relacionamentos do coração, do DNA e da terra. Inspire e solta. Mais uma vez, liberando e desativando toda emoção de saudade, teimosia, fracasso e indecisão aprisionada nos corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico. Todos os registros de todos os participantes, liberando de todos os relacionamentos, do DNA, todas as linhas de tempo. Inspira e solta. Uau! Se alguém quiser colocar aí como que se sentiu alguma coisa, sentiu alguma sensação física. Eu sempre sinto, né? Então eu falo que eu faço as desativações, mas eu acabo sentindo. Ó, para saúde mental saíram duas emoções: frustração e aversão. Então, frustração. Sem motivação, cercado de barreiras que impedem o êxito e a obtenção de satisfação em qualquer situação, pegando o órgão de fígado e vesícula. E depois, aversão, um sentimento de repulsa, quando o bom gosto ou o bom senso moral, né, são ofendidos, uma forte indignação, antipatia, repulsa em relação a alguém ou alguma coisa, pegando baço e estômago. Então, quando eu libero, né, essa frustração e essa aversão de saúde mental, eu vou liberando a mente para ela ficar mais claro. Ah, lá, abrição de boca, os olhos lacrimejando. Fica igual a minha aqui, Jaque. Eu vivo lacrimejando quando eu faço essa... E aí, toda vez que a gente faz o processo, quem fica lacrimejando, tem gases, né? Isso faz parte do processo, isso faz parte da liberação. Isso não é algo ruim, pelo contrário, é algo bom, né? Que você está liberando. Então, aí o teu corpo fica mais leve. É como se você relaxasse o seu corpo e aí o corpo fica feliz por essa desativação, porque é uma emoção que você tirou. Então, você vai perceber no seu corpo alguma sensação. Se você não sentir também, tá tudo bem. O importante é não se pegar as sensações. O importante é você fazer essa liberação, tá? Então, vamos liberar essa frustração, que realmente frustração vem muito, né, dessa questão de saúde mental. Quantas vezes a gente não se sente frustrado? Desde criança a gente vai se sentindo frustrado. Quantos nãos a gente já recebeu, né? Quantas coisas a gente já não deixou para trás aí e vem essa sensação de frustração. Então, vamos liberar a frustração e a aversão
da nossa saúde mental, para que isso não atrapalhe a nossa vida daqui para frente, né? Então vamos lá. Imaginem novamente o ímã, conecta com o seu corpo, baixa as barreiras para estar recebendo. Liberando e desativando toda emoção de frustração e aversão aprisionado nos corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico e na saúde mental de todos os participantes. Liberando e desativando. Que esse imã, ele puxe e dissolva todas essas emoções de frustração, aversão, limpando todo o seu campo e liberando a sua saúde mental, para que você tenha uma mente mais clara, com bons pensamentos, com novas ideias, com novas possibilidades. Se tiver alguma coisa de pânico, depressão, ansiedade, que tudo isso seja liberado. Que todos esses programas mentais que a gente tem, desses loopings que a gente fica, sempre com pensamento repetitivo, obsessivo, sempre, né, no mesmo loop, que isso seja liberado agora. Então, liberando e desativando as emoções de frustração e aversão dos nossos corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico, do nosso coração e da nossa saúde mental. Liberando e desativando, inspira e solta. E agora a gente vai liberar para os pets. Boa noite, Natália. A gente vai liberar para os pets agora, que saíram. Saiu aqui. Vamos ver quantas emoções. Três emoções, tá? E aí, é assim, ai, Sânia, eu não tenho pet. Não tem problema. Se em algum momento você teve, pode ser que a gente vai estar liberando isso. E às vezes você não tem pet, mas na região que você mora, às vezes tem pássaros, pombos, tem ratinho. Então isso aí também é trazido como pet, precisa liberar essa energia, tá? E aí saiu, olha as energias que saíram, as emoções que saíram aqui para pet. Baixa autoestima, pânico e perda. Principalmente quem teve perda de pet. Então, a gente precisa liberar isso. Baixa autoestima, não se valorizar positivamente, valorização dos próprios defeitos, manter um sentimento de desrespeito por si mesmo, falta de confiança, de amor próprio. Então, pegando baço e estômago. Pânico, medo repentino e avassalador que produz comportamento histérico sem razão. Pânico, final de ano, festa junina, são os piores tempos para os nossos pets. Eles têm pânico por conta dos fogos, né, bomba, e isso traz o pânico. E às vezes também tem o pânico, da pessoa do pet, que quando o dono sai de casa, né, ou de repente falece, tem tudo isso, né? Ou mesmo dos pets que estão na rua. Que aí eles têm aquela baixa autoestima, porque eles são bichinhos de rua. Então, quando você adota um bichinho, ele vem todo com um monte de carga emocional ali. Porque às vezes sofreu muito, sofreu maus tratos. Então, acontece isso. Às vezes você compra um animalzinho e você não sabe que o animalzinho, ele tá vindo de uma matriz. A matriz é quando uma cadela é usada para procriar várias gestações, uma atrás da outra. Então, a bichinha lá, coitada, tá sofrendo, e aí ela dá luz aos bichinhos, vocês compram ou ganham, sei lá, mas ela vem com o bichinho já vem com aquela carga emocional da mãe, tá? Então, a gente tem que liberar isso também. E depois veio perda, que é dor, sofrimento, partilhar momento de perda relacionado a falecimento. Então, pode acontecer, de repente, do bichinho ter essa sensação de perda, tá? Então, a gente vai liberar dos pets agora, mesmo que você não tenha pets. Se você já teve em algum momento, às vezes isso está no seu campo, e aí atrapalha o seu emocional e dos pets. Então, a gente vai estar liberando agora as emoções de baixa autoestima, pânico e perda. Então, eu vou pedir para vocês imaginarem lá o ímã do topo da cabeça até o cóccix. A Renata, ó, perdi meu cãozinho há um mês e a outra tem pânico de fogos. Então, a gente precisa liberar isso, porque isso também fica no seu campo. E às vezes, esse pânico é assim, é uma troca, né? Você, às vezes, passa as coisas pro pet e às vezes o pet passa as coisas pra gente.
E aí a gente fica naquela troca de emoções. Então, para os pets, é muito interessante fazer sessão para o pet também, tá? Por isso que eu falo, ó, às vezes o pessoal, semana que vem, sábado e domingo que vem, né? A gente tá no 13, 18 e 19, na semana do carnaval. Eu quero fazer esse curso na semana do carnaval. Eu vou estar dando o curso do Dan, que é dessa desativação aqui. Então, eu vou estar ensinando todo mundo a fazer essa desativação. E aí, mesmo que você não seja terapeuta, isso aqui é uma ferramenta para você ter dentro de casa. Por quê? Você pode desativar do seu pet, você pode fazer desativação para os seus filhos, para o marido, para a esposa. Você pode fazer a sessão para os seus negócios, para sua casa, porque a casa também. Hoje não saiu casa aqui, normalmente sai. A casa é um lugar onde a gente tem muita emoção, porque tudo acontece dentro da casa, né? As brigas, às vezes você não tá bem de grana, você fica frustrado, ou você passa algum desespero. Tudo a gente vai deixando e tudo isso vai se impregnando nas paredes, nos móveis. Então, quando você muda de casa, também é interessante você fazer a desativação. Porque às vezes as coisas estão travadas e você não sabe por quê. E eu tenho vários pacientes que vêm fazer as desativações das casas, faz sessão só para casa, porque percebe que depois que mudou para casa começou muita briga dentro de casa, percebe que os filhos não vão mais bem na escola, só brigam. Então, e às vezes não tem nada a ver com a família, né? Não é aquela coisa que a família, não, é porque tá dentro da casa, então aquelas emoções que ficaram lá como se fossem energias impregnadas. Então é interessante que a gente libere. Por isso que a gente tem que liberar nos pets também. Então vamos lá, conecta aí com o seu ímã, né? No topo da sua cabeça, um ímã enorme, da cor que você quiser, do jeito que você quiser, do formato que você quiser, pegando até mais ou menos o seu cóccix. E aí vocês vão imaginar esse ímã puxando todas as emoções conforme eu vou falando. E eu vou estar desativando com um ímã negativo aqui. Então, liberando e desativando toda emoção de baixa autoestima, pânico e perda aprisionado nos corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico de todos os pets, de todos os participantes. Liberando e desativando. Inspire e solta. E vocês percebam depois dessa sessão como que vai ficar o pet de vocês. Se eles vão ficar sonolentos, se eles vão ficar mais agitados. Percebam isso. Depois, se vocês puderem me mandar no direct, falar, Sani, nossa, acompanhei a sessão ontem de desativação e meu pet ficou doido, louco, enlouquecido. Parecia um dragão pulando dentro de casa. Ou dormiu muito, ficou muito sonolento. Porque eles percebem. Então, se conecta com o seu pet aí, se você tiver mais que um, conecta com o pet pra gente fazer essa liberação. E aí depois vocês me contam, me mandam no direct que eu gosto muito de saber disso. Liberando e desativando toda emoção de baixa autoestima, pânico e perda, aprisionado nos corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico de todos os pets, de todos os participantes. Seja cachorro, gato, cavalo, passarinho, periquito, o que for. Até os ratinhos de estimação. Liberando e desativando, inspire e solta. Vai percebendo as moléculas dos pets todas trabalhando. Mesmo que você já tenha perdido esse pet, você vai desativar isso também em você. Então, liberando e desativando toda emoção de baixa autoestima, pânico e perda aprisionado nos corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico de todos os pets, de todos os participantes da live. Liberando e desativando e de quem estiver assistindo depois também. É só se conectar que tudo acontece. Libera, inspira e solta. Nossa, que forte. Tem os pets que vão ficar super felizes aí. Eles vão ficar tudo acelerado. Hoje, ó, segura o peão. E agora a gente vai fazer uma ativação. Ó, saiu para ativar a gratidão. Então, a gratidão, amor incondicional, ser a permissão para com tudo e com todos, tá? Então, vocês vão colocar a mão esquerda no centro do peito, conecta com o seu corpo. E a gente vai estar ativando a gratidão nas nossas vidas, nos nossos corações. Eu sou a ativação da atração magnética da escolha de ser a gratidão, a benevolência, em todos os corpos, físico, astral, espiritual, etérico, em todos os registros de todos os participantes.
como fonte de mais expansão, consciência e possibilidades. Inspira e solta. Mais uma vez, eu sou a ativação da atração magnética da escolha de ser, a gratidão, o amor incondicional, a permissão para com tudo e com todos. Nestes corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico, em todos os registros de todos os participantes. Como fonte de mais expansão, consciência e novas possibilidades. Inspire e solta. Uau! Liberação boa. Agora eu vou liberar de quem quiser entrar. Tem alguém que se habilita? Alguém que fala assim, eu? Coloca a mãozinha aí. Oi, Grazi, tá atrasada nada, tá tudo certo. Muita chuva hoje aqui, não sei se por aí tá também. Quem quiser entrar comigo, tem uma câmera. É um sinalzinho de mais aí, parece uma câmera. É só clicar nela que eu vou chamar. Quem nunca fez desativação e quiser entrar, pode entrar aí que eu vou estar chamando. Renata, quer, Renata? Renata, entra então, coloca, pede... Peraí, deixa eu ver se eu consigo te chamar aqui. Ó, lembrando que quando você entra, as pessoas que te seguem também vão entrar, tá? Aí não pode... Aí o povo começa a entrar dos familiares, o povo sai correndo. Fala, ai, sai, meu Deus, misericórdia. Não aceitou, Renata? Bora! Tá sem coragem? Aceite aí. Olá! Tudo Oi, bem? tudo bom? Tudo bem. Você já fez alguma desativação? Não, Já conhece o processo? não. Conheço o processo um pouquinho, mas nunca fiz. Tá, primeira vez, então. Isso. Sentiu alguma coisa no Não, corpo? não senti nada. Tá, perfeito. Então a gente vai fazer uma direcionada para você. Aí eu não vou escolher a área da vida, eu vou só embaralhar aqui para sair direto. Onde você tá? Tá em São Paulo mesmo? É Pindamonhangaba, São Paulo. Pindamonhangaba. Eu tô no ABC Paulista. Um pouquinho longe estamos, mas estamos aí, né? Estamos conectadas. Com certeza, né? Não existe distância para a internet, né? Tá uma coisa de louco. A internet hoje em dia facilita demais a nossa vida. Então vamos lá. Conecta com o seu corpo. Me fala um número de 1 a 3. 3. 3. Uhum. Então vamos ver qual área que vai sair para você desativar hoje. Saíram 3 áreas. Deixa eu ver quais emoções, aí eu já te falo quantas emoções vão sair aqui. 3. Ó, saíram 3 áreas. Mãe, então saíram emoções herdadas de mãe. Saiu a área de negócios, para estar desativando, e pactos, juras e acordos. O que são esses pactos, juras e acordos e promessas? Todos aqueles pactos que a gente faz, sabe aquelas juras? Eu falo que às vezes até coisa de infância, que a gente dá o dedinho, jura de dedinho, cospe na mão e cola, coisa de criança, fura o dedinho com sangue, tudo isso são pactos que a gente faz. Pacto com os amigos, que a gente faz assim, eu amo tanto você que eu nunca mais vou te abandonar. Com companheiros, né? Com cônjuge, com namorado, com várias pessoas. Às vezes as mães, a gente tem o hábito de falar isso para os filhos, eu nunca vou te abandonar. Mentira, porque a gente não sabe, né? A gente não
sabe se a gente vai viver até sei lá quando, se eles vão enterrar a gente ou se a gente não sabe. Então, às vezes a gente faz juras, promessas e pactos e isso acaba travando as nossas vidas em algumas coisas que a gente não sabe nem aonde, né? E aqui, quando sai herança de mãe, são emoções que você traz no seu campo, às vezes repetindo o padrão de mãe e não sabe, e aí saiu a emoção. Para desativar de mãe, saiu frustração. Então, o que seria a frustração? Sem motivação, cercado de barreiras que impedem o seu êxito, a obtenção e a satisfação de qualquer situação. E pega fígado e vesícula. Então, às vezes, a gente vem com aqueles problemas de fígado, pedra na vesícula, o estômago que não digere as coisas. Normalmente são emoções lá que já vêm lá da nossa mãe por alguma coisa que ela passou, alguma frustração que ela passou e ficou no campo. Depois veio confusão, que é desorientação, inconsciência, ausência de clareza, diferenças, dificuldade de tomar decisões. Então, em alguns momentos, às vezes você sente isso, ou se você lembrar, às vezes, da atitude da mãe, às vezes acontece isso. E aí tem pessoas que às vezes vêm fazer a sessão e falam assim, Sânia, mas eu não conheço a minha mãe. Só que a gente acaba trazendo isso para o nosso corpo. Mesmo que não conheça a mãe. De repente você foi adotado, a mãe deu a gente para adoção, né? Você foi adotado, mas isso está no seu campo, porque 9 meses nós estivemos em contato com a nossa mãe. E ali foi gerado um monte de emoção. E quando a gente tem eu falo que a gente tem essa troca de fluido, você fica ligado com a pessoa por um bom tempo, principalmente filhos, né? Porque a questão do cordão umbilical, então assim, não tem aquele desligamento. E a gente fica gerando, fica travando essas emoções na gente, não sabe nem por quê. E aí, essa emoção de confusão, ela pega pulmão e coração. E depois veio falta de amor, rejeição, sensação de não ser desejado, ausência de amor em diversas etapas da vida, incluindo o amor próprio, que pega coração e intestino. Então, às vezes, ela se sentiu rejeitada pela mãe, achou que não era, que não foi concebida no momento que deveria, né? Sente algum tipo de rejeição ou pelo pai ou pela mãe, sente abandono. As crianças às vezes sentem isso, por quê? Porque às vezes o pai e a mãe vai sair para trabalhar, precisa trabalhar e acaba deixando ou na escola ou com alguém e a criança fica se sentindo abandonada. Mas na realidade não é isso, né? É porque quando nós somos adultos nós entendemos, mas quando nós somos crianças isso gera emoções. Então a gente vai estar liberando essas 3 emoções herdadas de mãe, que às vezes causam alguma coisa aí no seu corpo. Então, problemas de fígado e vesícula, pulmão, coração e intestino. Às vezes uma constipação, um intestino preso, né? Uma tosse crônica, uma bronquite, uma asma, porque pega a região de pulmão. Então, são N fatores que podem ocasionar essas patologias, tá? Então, vou pedir para você fechar os seus olhos, conectar com o seu corpo, você vai conectar com o corpo lá da sola dos pés até o topo da sua cabeça. Faz umas 2 inspirações aí, inspira e solta, para deixar o corpo bem relaxado, baixar as ondas cerebrais, esquece tudo em volta. E aí você vai imaginar um grande ímã do topo da sua cabeça até o seu cóccix. Eu vou fazer a desativação com o ímã, você só imagina, e aí você vai imaginar como se essas emoções fossem fagulhas saindo do seu campo e grudando nesse ímã, tá? Então, relaxa bem o corpo, baixa todas as barreiras, baixando todas as barreiras, expectativas, julgamento, rejeição, separação, pontos de vista. E quem estiver assistindo também pode se conectar, porque vocês também recebem. Então, liberando e desativando toda emoção de frustração, confusão, falta de amor, herdados de mãe, aprisionado nos corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico. Inspire e solta. Mais uma vez, liberando e desativando toda emoção de frustração, confusão, falta de amor, aprisionado nos corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico, herdados de mãe. Liberando de Renato, liberando, liberando, liberando. Inspire e solta.
Mais uma vez, liberando e desativando toda emoção de frustração, confusão, falta de amor, aprisionado nos corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico, herdados de mãe, liberando do coração, do DNA, de toda a ancestralidade. Inspire e solta. Tudo bem aí? Tudo. Sentiu? Senti, minha mão tá quente. É, foi bem forte, fiquei toda arrepiada aqui, se liberou bastante aqui. Aí agora a gente vai liberar dos negócios. Então, dos negócios, e sabe que é assim, né? Quando a gente vem com coisas herdadas, muitas vezes os nossos negócios não andam, não vão para frente. Porque às vezes os nossos pais, eles trazem aquela coisa de escassez e eles vão incutindo isso na gente. Ah, eu não posso isso, ah, você não pode aquilo, e aí vai trazendo aquilo, e tudo é uma dificuldade, tudo, então, isso tudo vai ocasionando um monte de frustração aí na gente, e os nossos negócios às vezes ficam travados por essas emoções de pai, de mãe, que eles vão trazendo, porque eles têm, é a forma deles, né? A forma de amor deles aí. Então, a gente tem que entender, só que a gente tem que liberar isso para não fazer mal para o nosso corpo, para os nossos negócios, para a nossa saúde, né? Então a gente vai liberar de negócios. A luxúria, intenso desejo sexual, desejo vacilador de poder, cobiça, paixão, sexo por distração e vícios, que pega glândulas e órgãos sexuais. Só que a luxúria, olha, a gente. Ontem mesmo eu estava fazendo a mentoria de negócios com o pessoal do Ser Magnético, que é do Dan e do biomagnetismo, nós estávamos falando da luxúria. A luxúria de tudo, ela não é ruim. Porque assim, se você pensar na luxúria como o exagero, né, como a altivez, aquela coisa, o vício, ela é ruim. Mas se você pensar na luxúria, que você deseja que os seus negócios deem certo, para que você tenha conforto, para que você ganhe mais dinheiro, para que você possa ter um carro bacana, para que você possa ter uma casa melhor, é a luxúria. Mas é uma luxúria que você não está esbanjando e não está no vício, não está passando por cima de ninguém, né? Então, assim, aí a gente entrou num consenso que a gente não ia desativar a luxúria, a gente ia ativar a luxúria, porque é uma coisa que, então, assim, a gente vai desativar só a parte ruim da luxúria, que entra nessa questão do vício, né? Mas o restante, para os negócios principalmente, a gente tem que ter a luxúria, porque vamos supor que você tem um consultório dentário. Você quer ter o melhor consultório, você quer estar no melhor ponto, você quer ter a melhor clínica para dar conforto para os seus pacientes. E é luxúria. Que as pessoas vão falar, ó, vou lá luxar lá no meu dentista porque o consultório dele é maravilhoso. Não é? Então é uma forma de luxúria. Então a gente tem que pensar nessas duas vertentes aí, que não é de todo ruim. Né? A gente tem que pensar no. E aí também a gente vai estar desativando a insegurança criativa. Meu, tem tudo a ver esses dois, é incrível para negócios. Inseguro ou desconfiado de si mesmo sobre a sua criação, o desenvolvimento de qualquer coisa. Sensação de insegurança que surge e bloqueia os processos criativos. Pega rim e bexiga. Porque o que acontece? Quando a gente está na insegurança criativa, você pode ter até um negócio, ou às vezes você quer montar um negócio, e a criatividade não vem. A gente fala assim, parece que eu não tenho criatividade. O negócio não vai. Por quê? Porque você está com bloqueio emocional de segurança criativa. E às vezes, quando você faz a desativação, você vai perceber que, nossa, vai dar uma abertura na mente e no processo criativo. Porque às vezes as pessoas atrapalham também o nosso processo criativo. Então, quando a gente entra no processo criativo, eu vou criar um negócio, ou vou expandir o meu negócio. Eu tenho que sentar e pensar nas infinitas possibilidades que eu tenho para aumentar e melhorar aquele negócio. Quando eu fico com essa insegurança criativa, ele vai pegando o quê? Rim e bexiga. Pode ser que eu comece a desenvolver cálculos renais, pode ser que eu comece a ter infecção de urina por repetição, candidíase. Então começa a vir uma série de coisas, porque o medo, ele se aloja na região dos rins. Né? Então ele acaba. E aí, quem que é a víscera que está acoplada? É a bexiga. Então, o rim está meio que atrás, né? E a bexiga como se estivesse na frente. Então, é aonde a gente tem essa ressonância.
Então, quando a gente libera dos negócios, a gente está liberando um leque aí de possibilidades, novas possibilidades para os seus negócios, tá? Não sei se você já tem um negócio, está pensando em montar um negócio, e aí veio, às vezes vem a calhar mesmo. Então, vamos liberar tudo isso para você ter novas ideias e que isso flua, né? E não fique com essa insegurança. Ah, será que vai? Será que não vai? Será que vão gostar? Será que não vão gostar? Não importa. O importante é fluir os seus negócios, tá? Então, vamos lá, conecta com o seu corpo. E quem está assistindo aí pode ir liberando também dos seus negócios, né? A luxúria, a gente só vai liberar a parte ruim, a parte boa, que é da... né? Não digo da ostentação, mas do luxo, do melhor, a gente vai manter ela aí, tá? E a insegurança criativa, que só atrapalha os nossos processos. Então, conecta com o corpo, baixa todas as barreiras, faça uma respiração profunda para baixar as ondas cerebrais, desconecte de tudo que estiver ao seu redor, e imagina o ímã no topo da sua cabeça até o seu cóccix, e esse ímã vai puxando essas emoções como fagulhas e grudando nele, dissolvendo. E eu vou fazer com o meu aqui. Então, liberando e desativando toda emoção de luxúria, insegurança criativa aprisionados nos corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico, e em todos os negócios de Renato e todos os participantes. Inspira e solta, e libere de toda a ancestralidade também do coração todas essas emoções. Mais uma vez, liberando e desativando a emoção de luxúria, insegurança criativa, aprisionados nos negócios, nos corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico e nos corações de todos os participantes de Renata. Inspire e solta. Liberando e desativando toda emoção de luxúria, insegurança criativa, aprisionado nos corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico, no coração e nos negócios de Renata, de todos os participantes. Inspire e solta. Muito bem. Tudo bem aí? Tudo. Então, agora a gente vai estar liberando os pactos, juras, acordos e promessas. Saíram duas emoções. Saíram coação, forma de violência física ou verbal que obriga determinada pessoa a agir contra a sua vontade. E às vezes a gente faz pactos mesmo que você não quer fazer. Assina um contrato que você não queria assinar. Às vezes assina sem saber que assinou. Assina uma coisa que você não leu direito. É um contrato, é um pacto, né? E quantas vezes a gente não faz, às vezes, um negócio com uma pessoa. Tem gente que às vezes fala assim, ah, não, é só a palavra, a minha palavra já basta. Você já está fazendo um contrato só de dar a sua palavra. Então a pessoa muitas vezes fala, ah, eu sou uma pessoa de palavra. E aí você faz esse contrato. E muitas vezes as pessoas não cumprem, né? Ou então, em determinado momento, você precisa mudar aquilo porque não fica leve mais você cumprir aquilo. Porque às vezes as partes não estão cumprindo como deveriam. E a gente precisa destruir esses pactos, né? E às vezes esses pactos acontecem nas famílias. Pactos de silêncio, juras de cuidado, né? Então, aquela coisa que a gente tem, às vezes, que traz dos ancestrais. Ah, a família toda é advogado, a família toda é médico, todo mundo tem que ser médico. Mas eu não quero ser médico, eu quero ser músico. E aí você não está honrando. Então, é como se você fosse excluído da sua família. Então, para você não ser excluído da sua família, você faz o pacto com a família e vive infeliz a vida inteira, porque você não está no seu propósito. De repente, o propósito não era ser médico, era ser músico mesmo, porque você ia levar alegria, ia levar outra coisa, leveza para as pessoas. Só que as pessoas permanecem nessas juras, nesses pactos, nesses compromissos, que às vezes são coisas que os outros fazem para a gente. Já viu aquele negócio quando você está doente, alguém faz uma promessa e você tem que pagar? Então, né? Porque a pessoa não fez para ela pagar, eu que tenho que pagar porque ela fez uma promessa. Então, são todas essas coisas que a gente precisa eliminar. E aí veio a coação, de que essa forma de violência física ou verbal que obriga a gente a fazer uma coisa que você não está com vontade. Aí pega glândulas e órgãos sexuais. E culpa. Considerar-se responsável por dano a algo ou a alguém. Culpar a si próprio. Encontrar falhas em si mesmo. Né? E isso pode levar em sentimentos de autoabuso, de depressão, porque você vive na culpa ali, se culpando por algo. Ah, eu não fiz o que minha mãe
pediu, minha mãe foi embora e eu não fiz o que ela quis, então, né, aí fica com aquelas culpas. Então, é uma programação que distrai você de ser você mesmo, né? Coloca a responsabilidade sobre alguém e não reconhecer o que você é o criador dessa realidade, né? Então, você é o criador desses pactos, dessas loucuras que a gente comete aí em alguns momentos. Então, vamos lá, vamos destruir, descriar todos esses pactos, juras, acordos e promessas que nós tenhamos feito em qualquer vida e realidade, em qualquer linha de tempo, seja ancestral ou presente. Então, baixa as barreiras e vamos liberar. Imagina o imã aí, puxando todas essas duas emoções e liberando qualquer parte que estiver essa emoção do seu corpo. Então, liberando e desativando toda emoção de coação e culpa aprisionado nos corpos físico, mental, espiritual, astral, de todos os pactos, laços, juras, promessas, compromissos que nós fizermos em qualquer linha de tempo, com qualquer pessoa, liberando e desativando de Renata, de todos os participantes dessa live que estão assistindo depois. Inspire e solta. Mais uma vez, liberando e desativando todos os pactos, juras, acordos e promessas, liberando a coação, a culpa dos nossos corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico, em todos os registros. Inspire e solta, liberando. Liberando e desativando toda emoção de coação, culpa, todos os pactos, laços, promessas que fizemos em algum tempo e espaço, liberando e desativando. Nossa, esse foi forte também, hein? E agora a gente vai fazer uma ativação para você. Fale um número aí de 1 a 10. 7. 7. Isso. 7. Consciência. Então, nós vamos ativar a consciência. Consciência é conhecimento claro e imediato, independente de raciocínio. Reconhecer algo pertencente à realidade material ou energética. Então, o que nós fizemos aqui hoje foi expandir a consciência, né? Então, a gente libera essas emoções para que a consciência esteja mais aberta. Então, você vai colocar a sua mão esquerda no centro do seu peito, conectar com o seu timo e com o seu coração. E nós vamos ativar a consciência. Eu sou a ativação da atração magnética, da escolha de ser a consciência nestes corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico, em todos os registros de Renata, de todos os participantes. Inspire e solta, como fonte de mais expansão, consciência e novas possibilidades. Inspire e solta. Mais uma vez, eu sou a ativação da atração magnética, da escolha de ser a consciência nestes corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico, em todos os registros de todos os participantes de Renata, como fonte de mais expansão, consciência e novas possibilidades. Inspira e solta. Toda vez que eu faço essa desativação, eu sinto tanta... Meu coração parece que vibra assim e fica muito quente. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Perfeito. Então, adorei, gratidão por você ter sido a vulnerabilidade. Saiba que você foi a contribuição para muitas pessoas, porque toda vez que a gente desativa em alguém, a gente desativa nas pessoas também, tá? Então, gratidão pela sua disponibilidade aí. E aí, essa semana toda eu vou estar fazendo a live. Hoje deu errado o YouTube, deu um erro lá, mas amanhã eu vou tentar fazer lá por lá. Por isso que eu gosto bastante. Então, e eu desesperado porque eu não tinha como avisar. Eu avisei no grupo, pedi o pessoal ir colocando nos grupos, mas não sei se pela quantidade aqui, muitas pessoas devem ter ficado esperando lá. Vão ficar me xingando. Amanhã eu vou fazer um. Daqui a pouco eu faço um Reels dizendo, pessoal, deu problema lá no YouTube. Mas tranquilo. Aí eu vou baixar lá e coloco nos grupos. Não sei se você está em algum grupo do biomagnetismo, tá? Não, eu entrei no grupo do Telegram, né? Aquele que você. Tá. Quando eu fiz a inscrição. E eu Ah, legal. já estava aqui
inscrita com você, daí na hora que eu vi, veio pra mim que você tava no Instagram. Eu falei, ih, aconteceu alguma coisa no YouTube. É, Vamos pra lá. Daí eu vi. deu problema. Mas aí amanhã eu coloco lá então, já coloco o link também, se quem quiser assistir depois. E aí amanhã a gente vai fazer, amanhã eu vou estar falando sobre ansiedade, tá bom? Legal. Aham. Então, gratidão e vamos nos Então, vendo aí durante a semana. vamos sim. Muito Tá obrigada. bom. Beijo. Boa noite. Boa Beijo. noite. Boa noite. Boa noite. Acho que é só apertar o xizinho, ver se você consegue, que Tá. aí eu vou me despedir do pessoal. Oi? Então, meu povo, gratidão por vocês estarem aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não sei nem quanto tempo se passou, porque eu tô fora do tempo. Era 7 horas, eu acho que é a hora que eu comecei. Nossa, 1 hora e meia. Bastante tempo. Gratidão a todos os que participaram. Para quem estiver assistindo depois, façam, mesmo que você está assistindo depois que aconteceu, não tem problema, tá? Porque você recebe da mesma forma. É só você se conectar com o seu corpo, você baixar as barreiras que você recebe. Amanhã eu vou abrir o Instagram para avisar que eu vou estar lá no nosso companheiro, que hoje não deu certo, na outra plataforma. Mas eu vou avisando nos grupos. Quem não fez a inscrição para estar recebendo o link, lá na bio tem lá a jornada de desativação. Essa semana, hoje falei de relacionamento. Quem não participou no começo, volta lá, eu vou colocar o link, assistam lá, vou deixar gravado aqui no Instagram também. Amanhã nós vamos falar de ansiedade, depois tem prosperidade, emagrecimento e conexão com o corpo e TDAH, tá? Então eu vou fazer uma sequência, porque eu vou querer linkar um assunto no outro. Gratidão para vocês, uma boa noite. Muito obrigado mesmo. Até amanhã, se Deus quiser. Beijo.